recebeu uma proposta do Corinthians pelo lateral Mateuzinho. Já tem drone sobre isso, do Vene Casagrande. É drone seu, Vene? Foi nosso, é. Nossa, drone do Vene. E também sobre a negociação com Vina. Mas antes, roda a VT do Flamengo. Clima de despedida no treino do Flamengo. Antes da estreia no Carioca na quarta contra o Audax, o clube recebeu uma proposta oficial do Corinthians pelo empréstimo do lateral direito Mateuzinho, e a saída do jogador está próxima de ser fechada. O atleta participou normalmente da última atividade no Ninho do Urubu e tem mais de 150 jogos com a camisa rubro-negra. Ele não é o único que pode estar de saída. O meia Thiago Maia não vai viajar com o elenco enquanto negocia uma transferência para o Internacional de Porto Alegre. Enquanto isso, o rubro-negro segue no mercado e espera anunciar novas peças ainda nesta janela. O técnico Tite segue preparando a equipe para a maratona dos próximos dias. Logo na sequência, a delegação viaja para os Estados Unidos, onde fará 2 amistosos de pré-temporada contra o Philadelphia Union e o Orlando City. Muito bem, boa tarde pra você, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Boa tarde. Vene, o seu relógio é do Flamengo agora? Eu tô estiloso aí, ó. Mengão, vermelho. Tô confiante pra essa temporada. Não tem jeito. Vene. Tô confiante. E você tá concordando com esse estilo de pré-temporada que o Flamengo adotou? Em relação ao quê? Local, viajar para os Estados Unidos, fazer amistosos. Eu concordo com isso. Acho que os clubes têm que explorar essa internacionalização da marca. Eu acho isso extremamente importante. A gente já via outros clubes na Europa, por exemplo, o Real Madrid faz muito, mas para outros locais, por exemplo, o Japão. Eu sou a favor, sim, de fazer isso, óbvio, desde que não atrapalhe a preparação. E eu acho que não vai atrapalhar. O Flamengo não vai deixar atrapalhar a preparação física, a pré-temporada, pensando no decorrer da temporada. Então eu sou a favor, sim. O Flamengo vai realizar alguns amistosos, vai realizar um amistoso extremamente importante contra o Orlando City, querendo ou não, um dos principais times, se não for o principal time da MLS. Eu sou a favor, não sou contra, não. Então, acho que o Flamengo está fazendo certo essa internacionalização da marca. O Vene já vai falar sobre Vina e Mateuzinho aqui, né? Que ele tem informações. Se não tivesse, vira. Tá? Mas ele sempre tem. O Lucas Pedrosa, falando de preparação física, ontem eu estava até assistindo ali o VT do Flamengo daqui do programa, e a gente acabou não tendo tempo para debater em relação à preparação física, que foi uma grande pedra no sapato do Flamengo na temporada passada, e não por conta dos atletas, e sim das trocas dos profissionais. Sim. Não que os profissionais são os culpados, mas as trocas, né? Foram 4 preparadores físicos diferentes, e isso é atrapalha, é um grande pedregulho no caminho de qualquer time num calendário como o brasileiro. Já normalmente num calendário normal, como o brasileiro, então pior ainda, Pedrosa. Boa tarde, Fernanda, Vene, galera de casa. Vene. Sem dúvida alguma, isso atrapalha todo o entendimento, todo o planejamento de um departamento de futebol. Os atletas, eles se acostumam a trabalhar numa metodologia, em 3 meses eles mudam de metodologia e mais 3 meses eles mudam de novo. O corpo humano não é uma máquina para entender, e olha que é a máquina mais perfeita que existe, mas não é assim que funciona. Você tem que ter um trabalho ali contínuo. Eu acho, já falei isso aqui, não só na parte técnica, mas também nessa parte física. A chegada do Tite no ano passado fez com que essa própria comissão dele, os preparadores físicos, pudessem ter um entendimento melhor de cada jogador individualmente. Eu não tenho dúvida de que um plano foi feito também exclusivo para cada atleta. Pelas notícias que o Vene trouxe aqui também, todos se apresentaram muito bem, foram muito elogiados pela comissão técnica. E hoje no futebol, se você não se prepara fisicamente, você pode ser o craque que for, que você não vai conseguir sobressair. Então, essa questão é muito importante e eu não tenho dúvida de que a comissão técnica do Tite vai fazer um belo trabalho, como já vem fazendo. No caminhar dos últimos 15 anos, o futebol ele se transformou em 80%, talvez um pouco mais, em força física, em respostas físicas, e os 20% naquele dom, naquele talento, naquela qualidade plástica que o jogador às vezes nasce, às vezes treina, muitas vezes nasce e treina, mas a questão física, ela é 80%. Então, se você tem algum problema nessa condição, como atleta de alta performance, que é o jogador de futebol, ou por uma falta de empenho seu, ou por um problema como esse de grandes trocas, você vai encontrar problemas. Ô, Vene Casagrande, sobre o seu drone, sobre essa proposta do Corinthians pelo Mateuzinho. Ele vai sair, o Flamengo está no mercado. Pedrosa trouxe ontem essa questão, levantou da lateral direita
já com o Mateuzinho, que deveria ter uma procura por ali. E agora, ele saindo, mais ainda, hein, Vene? Fernandinha, vamos lá, informação. Primeiro, o Mateuzinho podemos considerar que já é jogador do Corinthians, inclusive o jogador já foi liberado para viajar a São Paulo. Ele desembarca essa tarde lá em São Paulo, vai ser recebido lá por funcionários do Corinthians, depois ele será levado ao CT para poder finalizar o exame médico e assinatura de contrato por empréstimo. É um jogador que está sendo cedido ao Corinthians aí por empréstimo. A informação que eu tenho é sem opção de compra. O que isso quer dizer? Que ao término do empréstimo, se o Corinthians quiser comprar o jogador, vai ter que negociar os valores com o Flamengo. O meu ponto é o seguinte, eu acho correto o Flamengo liberar o Mateuzinho, até porque o Tite já deixou claro internamente que quer utilizar Varela e Wesley, e o Mateuzinho seria a terceira opção. O Mateuzinho teve a oportunidade de ir para o Red Bull Bragantino, em definitivo. Eu acho que no Red Bull Bragantino, para ele, seria melhor do que no Corinthians, mesmo sendo por empréstimo. No Corinthians, ele vai ter a concorrência de nada mais, nada menos que Fagner. Tudo bem, Fagner em 2023 não fez uma grande temporada, mas o Corinthians, por todo, não fez uma grande temporada. Mas estamos falando de um ídolo lá do Corinthians. Quantos anos de Corinthians? 10? Quem me garante que o Mateuzinho... Desde que saiu do Vasco, né? 10 anos. 2013 ele saiu do Vasco. Quem me garante que o Mateuzinho vai chegar ao Corinthians e vai ser titular e vai jogar com uma certa frequência? Eu acho que no Red Bull Bragantino, para ele, seria melhor. Mas isso é uma opinião minha, pessoal. Ele não quis ir para o Red Bull Bragantino, só estou levantando uma bola aqui. Mas foi uma escolha do jogador, então? Foi uma escolha do jogador. É porque você estava de férias, você não acompanhou na ocasião. Não acompanhei. O Red Bull Bragantino fez uma proposta de compra ao Flamengo, o Flamengo aceitou, e aí o jogador falou, não quero, não me apetece, não quero ir para o Red Bull Bragantino, prefiro ficar aqui. Aí veio o Corinthians, ontem formalizou a proposta, foi tudo muito rápido, assim, do Corinthians, tudo muito rápido. Tanto é que o jogador ia viajar com a delegação e foi liberado hoje, assim, para poder ir para São Paulo. Mas e aí o Corinthians contratou por empréstimo. Já vai falar do Vina, mas vocês dois acham que talvez esse movimento possa ter uma busca do Flamengo? O Vene falou ontem, o Pedrosa, sobre uma opinião dele, não é uma informação. Uma cortina de fumaça nessa ida para buscar o Luiz e buscar outras peças, né? Até é um movimento para despistar Venez Casagrandes, entendeu? Faz sentido. De drones. É um movimento estranho. Você está indo... O lateral esquerdo eles estão buscando, que é o Vina. Na lateral direita já era uma questão para o Flamengo. E saindo você não acha que é um movimento que possa passar uma mensagem, Pedrosa? Cara, eu não duvido nada que o Flamengo tem um departamento de mapeamento, de scout muito bem feito e eu não duvido deles estarem indo buscar um lateral direito, não. Até porque, Fernando, dentro dessas três opções que o Flamengo tem, Mateuzinho, Varela e Wesley, não vejo nenhum muito acima tecnicamente, muito pelo contrário. Se eu fosse o técnico Tite, e eu não estou falando que eu sei mais do que o Tite, mas eu gosto muito mais do futebol do Mateuzinho e do Wesley do que do próprio Varela. Eu acho que o Varela ainda ocupa uma vaga de estrangeiro, que é outro ponto que você tem que se pensar quando você vai formar um time. E em relação ao Mateuzinho, eu acho que o movimento dele ir para o Corinthians é por ser o Corinthians. É um time maior, é um time que ele vai ter uma vitrine maior quando ele estiver jogando também. É uma pressão tão grande quanto o do Flamengo, então ele já está acostumado com isso. E é uma nova oportunidade na carreira dele. Como atleta, eu acho que se entre o Red Bull Bragantino e entre o Corinthians, se for um salário parecido, eu também iria para o Corinthians, assim, pensando nesse sentido. Porque eu concordo plenamente com o Vene, ele vai disputar com o Fagner, mas o Fagner já não é mais aquele Fagner que a gente conhecia antes. Então eu acho que o Mateuzinho tem muito para poder dar aí ao Corinthians. Eu acho que foi uma decisão legal dele e vai ser bom para ele. E para o Flamengo também é bom, porque se esse jogador for muito bem lá, o Flamengo pode negociar ele para outro time, já que não tem opção de compra, já que não tem obrigação de compra. Então acho que no final das contas foi bom para todo mundo, mas entendo que o Flamengo deveria buscar um lateral, como está buscando o Vina para a esquerda, busca um lateral desse calibre para a direita. Falar em Vina, Vene, você tem alguma novidade? Já tem Vasco, tem 2 drones de Lucas Pedrosa sobre Vasco da Gama. Você tem alguma novidade em relação ao Vina? A novidade que eu tenho é o seguinte, vamos lá, só para contextualizar. Inicialmente, a Roma pediu 10 milhões de euros e o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros. Proposta prontamente recusada e o Flamengo já esperava isso. Qual é a ideia do Flamengo agora? É aumentar a proposta, só que colocando cláusulas de bônus, através de metas, de títulos. O Flamengo fez isso com Everton Cebolinha, junto ao Benfica. É um praxe, é um modus operandi da diretoria de fazer negociações difíceis. Então, o que o Flamengo vai fazer agora? Vai aumentar o valor da proposta no valor fixo, exemplo, 7 milhões de euros, e aí vai botar mais uma parte através de metas em títulos. O que são metas, teoricamente, fáceis,
Porque o Flamengo entra em todas as competições como um dos favoritos. Não é nenhum absurdo o Flamengo pensar em ganhar uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, ou até mesmo uma Copa do Brasil. E foi assim feito com o Everton Cebolinha, e agora a diretoria do Flamengo vai adotar essa estratégia com o Vina. Quer dizer que vai conseguir a contratação? Não quer dizer. Mas isso aumenta de uma forma bem assim, positiva para a diretoria conseguir essa contratação junto à Roma. É uma negociação difícil, mas o Tite tem a prioridade na chegada desse jogador. Inclusive, o Tite vem conversando com ele, obviamente por telefone, não pessoalmente. O Tite quer ter esse jogador porque entende que ele pode fazer duas funções: jogar tanto de lateral esquerdo quanto de zagueiro, um terceiro zagueiro ali aberto pela esquerda. Então o Tite quer esse jogador. Um ponto que talvez possa pesar nessa negociação, positivamente ou negativamente, é que o José Mourinho saiu da Roma, né? Ele é o treinador do Vina lá na Roma, então com um novo comando técnico pode ser que esse jogador seja avaliado e o novo treinador não conte com ele, o que facilitaria as coisas para o Flamengo, ou ao contrário. Eu quero ter o Vina no meu time. E aí dificultaria essa saída dele. Verê, o Thiago Maia tá de saída pro Internacional mesmo? Não viaja mais com a equipe do Flamengo esse ano? Então, ele foi liberado para poder finalizar a negociação com o Internacional. Só que é diferente do caso do Mateuzinho. O Mateuzinho já tem negociação fechada. Ele chega para assinar o contrato com o Corinthians. A informação que eu tenho em relação a Thiago Maia, Flamengo e Internacional, que ainda há um impasse no valor. O Internacional ofereceu 3 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, só que o Flamengo bate o pé para receber 4 milhões de euros, que foi o mesmo valor que o Flamengo pagou ao Lille para poder contar com o jogador, contratar o jogador. Então existe esse impasse, mas é um impasse que eu acho que no fim das contas vai ser resolvido. Tanto é que o Flamengo nem conta mais com o jogador, ele foi liberado da viagem, não embarca com a delegação, mas ainda existe esse impasse em relação ao valor. Então o Mateuzinho está mais próximo de... Caso, né, tudo dê certo, é isso, concretize, chega para disputar posição com Fagner no elenco alvinegro. Mateuzinho terminou 2023 com 2 interessados, o Corinthians e o Bragantino. O time de Bragança Paulista ofereceu cerca de 5 milhões de euros, cerca ali de 26, 27 milhões de reais. Recebeu o aval do Flamengo, mas o lateral não quis se transferir para o Bragantino. Rejeitou a oferta do Bragantino. Em relação ao Corinthians, a postura do jogador é outra e o Mateuzinho ainda se enxerga em condições iguais a Fagner de brigar por um lugar no time titular de Mano Menezes. De fato, o Fagner tem toda a história com a camisa do Corinthians e tudo mais, excelente lateral, mas terminou a temporada 23 em baixa. Mauro César tá aí, Mateuzinho se transferindo para o Corinthians, ele que disse que tá se inspirando no Rodinei para ver se levanta a carreira. Vou prestar atenção. Não, preocupante isso aí, no Rodinei que ele se inspira. Meu Deus. Ele foi reserva do Rodinei o ano inteiro, né? Agora se inspira no Rodinei. O Mateuzinho é um jogador com muitos defeitos defensivos, né? Ele até ofensivamente não é um jogador tão fraco, mas defensivamente ele é muito limitado, como o Rodinei. Se inspira no Rodinei por isso. Diferente do Fagner. Fagner é um lateral que marca forte, é um lateral que guarda mais posição, sabe se posicionar melhor como integrante da linha defensiva. São estilos diferentes. Ficando o Fagner e o Mateuzinho, o Mano Menezes vai ter opções distintas. Um lateral mais agressivo do corredor e um outro que também apoia bem, já mais veterano, mas que vai guardar mais posição, que pode ser um cara mais importante ali para formar uma linha de 4, tudo com mais cuidados defensivos, acho que mais eficiente, melhor marcador, muito viril em alguns momentos, é verdade, mas é o melhor marcador. São 2 estilos diferentes, né? Mas é um empréstimo, essa é uma contratação, digamos assim, mais pé no chão do Corinthians, né? Pegando jogador emprestado. Ali, o Fagner já não é um menino qualquer, né? Veterano. Um veterano e, de repente, outros ares, né? De repente, outros ares. Faz com que ele possa jogar, né? Tem uma avó ali do Mano Menezes, tudo que está chegando, lógico que tem uma avó da comissão técnica e tudo. E deve ganhar muitas oportunidades para jogar assim, porque não tem. E o Wagner não joga todo jogo, machucou muito na temporada passada, né? O Fagner terminou em baixa temporada, 23, já não é mais nenhum garoto. E está chegando aí o Mateuzinho para reforçar o Corinthians. Chega por empréstimo, Vanderlei Nogueira. Bom negócio para os dois lados? Eu acho que sim, né? Mas está aumentando o pacote, né? Do Corinthians. Está aumentando o pacote de contratações. E olha, daqui a pouco a nossa produção, amanhã talvez, vai fazer uma relaçãozinha dos que continuam sendo, sempre lembro da palavra do Mauro César Pereira, monitorados. Sim. Por enquanto são esses 7 aí, mas tem muita gente, tem muitos chutes, a gente sabe perfeitamente, mas acho até que alguns também estão sendo observados mesmo pelo Corinthians.
Tudo bem, eu acho que está tudo entrando naquela planilha que o presidente disse. São compras ou contratações parceladas que precisam ser pagas e estão entrando na planilha de uma despesa mensal para pagar todas essas parcelas e que o Corinthians, imagino, vai ter suporte financeiro para fazer isso, além de compromissos que precisam ser saldados. Hoje nós estamos no dia 16, né? Dia 16, o presidente está 15 dias só no comando. Essa diretoria só tem 15 dias. Então é cedo para a gente fazer uma avaliação definitiva. Ele tem que mudar mesmo, tem que dar uma reforçada no time. Eu digo, substituir aqueles que saíram 11. Saíram 11. Então ele tem que fazer isso mesmo para ter time para o Mano trabalhar. Não há nenhuma contratação aí que foi para parar a Avenida Paulista, mas são contratações de reposição. Eu acho correto. Desde que esteja dentro do planejamento para poder saldar a conta. E presidente, sempre eu quero lembrar, presidente que se consagre no final de cada mês, uma entrevistinha lá na TV Corinthians, dívidas passadas que estavam esquecidas, jogadas na gaveta, brigas judiciais, são várias, muita confusão, que o senhor vai conseguir pagar pelo menos alguma coisa todo mês, informando todo mundo que o senhor está pensando no passivo, pensando naquilo que está pendurado, para parar de ter cobrança na porta. É isso. Há algumas horas foi anunciado que houve um bloqueio financeiro e não encontraram quase nada na conta. Não é isso? Foi feito? Foi. É isso? Foi, quase nada na conta. Essa é uma artimanha que muita gente que tem a conta bloqueada utiliza. Não sei exatamente como é que faz isso, porque você vai na conta, não tem nada, onde está essa grana, né? Seguramente deve ter. Mas não importa, eu não estou aqui para discutir essa manobra financeira. Estou só dizendo que é muito importante o presidente que está começando, só tem 15 dias, fazer esse balanço. Porque a dívida e os compromissos não cumpridos foi um assunto que ficou durante a campanha sobre a mesa. Só se falava nisso. Não pode ser esquecido. É isso. Tomara que o senhor faça isso, presidente. E do lado do Flamengo, Mauro, o Varela aparece com uma possibilidade aí para a lateral direita do Mengão. Será que esse ano pode ser o ano do Varela? Jogador que desde que chegou não conseguiu mostrar que veio ainda, tudo mais. O Varela aparece com uma possibilidade de assumir a lateral direita do Flamengo. Terminou o ano como titular. É um jogador que os técnicos que passaram por ali quase não aproveitaram. O Tite gosta de laterais que trabalham mais defensivamente, que formam ali a linha de 4. Eu acho que ele é o mais adequado para isso e deve ter oportunidade agora no começo da temporada. Cabe a ele aí se firmar. Teve aí uma proposta, me parece, do Independiente, né? Que está vindo aqui ao mercado brasileiro tentar contratar jogadores. Pegou o Gabriel Neves, né? Do São Paulo, né? Isso. Foi para lá, mas não quis, preferiu ficar no Flamengo, fez ele muito bem, né? Pelo Independente. Tanto lugar para ir, vai logo para o Independente. E acontece que agora vai ter a chance de, no Carioca, me parece, fazer algumas partidas e tentar ganhar a posição. Eu acho que essa opção pelos dois, né, na inexistência de um reforço para a posição, pelo menos agora, eu acho que o Flamengo vai ficar com os dois e, dependendo do que acontecer, vai em busca de um lateral no meio do ano, na janela internacional. Por enquanto, vai ficar com esses dois, saindo o Mateuzinho. Eu acho que a escolha é razoável. Dos três, também eu negociaria o Mateuzinho. A cúpula do Flamengo está na Europa, buscando 2 jogadores. O Matias Vinha, como a gente já trouxe essa informação, que pertence à Roma, emprestado ao Sassuolo, e também Luiz Henrique, jogador do Betis. Mas também alguns atletas estão deixando o Flamengo. O caso de Thiago Maia, em negociação avançada com o Internacional, está liberado das viagens do Flamengo para Manaus e Orlando, onde o time fará a sua pré-temporada aí em 2024 e já vai estrear também ao mesmo tempo no Campeonato Carioca, em Manaus. E a insistência de Eduardo Cudê e a sua comissão técnica animaram bastante o atleta de 26 anos, que chegou a ser especulado no Corinthians, agora está indo para o Internacional. A expectativa é de que o negócio seja fechado até o final dessa semana. Thiago Maia deixa o Flamengo e vai para o Internacional, Vampeta. Tá aí, volante que chegou a entrar na mira do Timão e está indo para o Internacional. O Inter deve estar montando um time para querer ganhar o Brasileiro, né? Não ganha desde 77, 76, 79, né, Modo? Pô, a contratação aí vai embora. Pô, não vai jogar Libertadores.
Não sei, eu fiquei surpreso também ontem quando eu vi a notícia, né? Tava para vir pro Corinthians, tudo. Thiago Maia é muito próximo de acertar com o Internacional de Porto Alegre. Também uma informação aqui que foi divulgada nas últimas horas pelo Vene Casagrande. O Pablo não vai viajar nesta terça-feira com o time, mas o motivo é diferente em relação ao Thiago Maia e também ao Mateuzinho. O Pablo não deve deixar o clube, apesar de também ter recebido sondagens na atual janela. E ele está com uma tendinite no joelho, por isso que não vai viajar e vem fazendo tratamento com plasma rico em plaquetas, tá? Então a informação, Pablo também não vai participar desse jogo, que é Flamengo e Audax, hein? Time do nosso velho Van. Boas, eu sou o presidente do Audax do Rio agora, 1.000 cada ingresso. Pena que você não tá lá, né? Pô, pra ver Estrela, ver Tite, ver tudo. O Flávio Prado pagou 5 mil pra ver o Paul McCartney. Pô, não é todo dia que o Flamengo vai lá em Manaus, não. Fazer um caixa legal que eu fiz contra o São Paulo aqui, lembra que eu fiz? Da estreia do Rogério, né? Pô, pra ver o Rogério Ceni, maior ídolo da história. Colocou o jogo pra ele na Mentira, aquilo ali, sabe qual é que eu fiz? Foi o mesmo valor do preço. O São Paulo ficou maluca comigo, porque tem um preço. Você pode botar o preço que você quer. Verdade. E aí eu fiz aquele esquema todo, digo, trouxa, olha aí, campeonato todo, tudo mesmo preço, tudo mesmo ingresso. Vai pra dar uma estocadinha na São Paulo, né? Não, e também teve Palmeiras e Audax que você jogou no Allianz, né? Mandou o jogo no Allianz. O CNPJ era de São Paulo, a gente agora tá com o CNPJ de Osasco. Tá certo. A gente falou dos jogadores que estão saindo do Flamengo, também tem a possibilidade de chegadas, né? De contratações que o torcedor está esperando. O Matias Vinha, como eu citei, o Luiz Henrique. O Mauro, tem alguma novidade, alguma informação a respeito aí dessa dupla? O Flamengo está interessado aí nesses dois jogadores. Eu vi muita gente dizer aí nas últimas horas que vai aumentar a oferta pelo Matias Vinha. Os dois lados estão mais otimistas quanto ao negócio. E o Luiz Henrique, não sei em que pé está a negociação, Mauro. O Luiz Henrique eu acho muito difícil de conseguirem dentro daquilo que o Flamengo se propõe a fazer, né? Que é pegar o jogador emprestado. Não consigo entender por que o Betis emprestaria. Já o Vinha, acho que é mais provável. Agora, com essa saída do Mourinho, tem que ver de que maneira isso pode ou não impactar, né? Porque é o técnico da Roma, ele está no Sassuolo, mas ele é da Roma. O novo treinador vai querer esse jogador ou segue fora dos planos? Né? Esse é um ponto importante. Tendência é o jogador não estar lá, não ser chamado, e aí ele tem que ser negociado para poder entrar dinheiro e poder fazer aí uma aquisição de um reforço para a segunda metade agora da temporada. Então o Vinha é mais provável. E acho que dos dois é o mais importante. O Flamengo só tem um lateral esquerdo, que é o Ayrton Lucas. Já o Luiz Henrique é um bom jogador, muito bom jogador, mas um jogador caro que não tem sido titular frequentemente, mas vem sendo aproveitado nos jogos, não está encostado. E é para uma função do Flamengo, já contratou o Luiz Araújo na temporada passada, e tem outros jogadores que podem atuar ali, inclusive o Matheus Gonçalves, que teve emprestado ao Bragantino, que é um jogador de 18 anos, muito bom, e que acho que merece ter mais oportunidades. Acho que a contratação do Luiz Henrique não deveria ser nunca prioridade pela situação, não pelo jogador em si, mas pelo que envolve hoje o Flamengo, né? E a necessidade de contratar um zagueiro ainda, né? O Thiago Maia não viaja porque está nessa negociação, não está fechada ainda a contratação pelo Internacional, mas como está rolando essa negociação, o Flamengo deixa o jogador no Brasil. Acho que se deixa, é um sinal de que o acordo pode sair cedo ou tarde, embora ainda não tenha, os números ainda não bateram, que oferece o Inter e o Flamengo quer. Mas não viaja, e acho que a saída do Thiago Maia, se acontecer, pode significar também a busca por um outro volante. Vejamos aí quem, né? Porque a ideia do Flamengo era volante só iria contratar se saísse alguém. Então, se sai o Thiago Maia, presumo que eles busquem algum jogador para a posição. Vão ficar com o Alan, vão ficar com o Pulga, com o Igor Jesus, que é da base, né? E o Ryan Lucas também da base, que jogou inclusive agora a Copa São Paulo, vai jogar agora o Carioca, mas esse tem apenas 18 anos, né? Fala galera, Novitimengão aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Opinião: Terans chega como um reforço de peso para 2024. O uruguaio David Terans, de 29 anos, vem sendo um dos nomes mais comentados no mercado da bola neste início da janela de transferências. Multicampeão e ídolo no Atlético Paranaense, o meia, desde o ano passado, atua pelo Pachuca do México, onde tem encontrado dificuldades para se adaptar. Assim, nos últimos dias, o meia vem se oferecendo a diversas equipes e despertou o interesse do Flamengo. Inclusive, segundo a Rádio Itatiaia,
O time chegou a um acordo para comprar o atleta e encaminhou sua aquisição. E embora oficialmente um acerto entre as partes não tenha sido confirmado, a possível chegada do uruguaio tem agitado os torcedores do Flamengo. Inclusive, essa comoção não é à toa. Isso porque, apesar da má fase no México, o uruguaio, caso apresente seu melhor futebol, pode de fato agregar, e muito, ao time. O meia atua como um armador avançado, mas pela sua versatilidade, também surge como opção para as pontas e já jogou até mesmo como segundo atacantes. Terans é canhoto e possui um ótimo chute de média distância, tendo no Atlético ótimos números de gols e assistências. O Terans pode fazer a função de ponta, coisa que no Atlético não deu muito certo. Como pontos altos, o Terans tem a qualidade técnica, um trato com a bola muito bom, uma boa finalização de longe, visão de jogo e cobra pênalti, que pro Flamengo é importante. Terans tem pontos muito altos e interessantes no seu jogo. É um jogador que, quando mostra seu futebol de verdade, pode ser considerado um craque, e foi por muito tempo considerado no Atlético. Ele tem um drible curto e uma conclusão a gol muito interessante. Jogador que bate muito bem de fora da área, cobra as bolas paradas, é um jogador que tem muita qualidade. Porém, pode ser considerado por muitos um cara que não participa muito do jogo, o famoso preguiçoso na linguagem da bola. Eu não considero, mas pensando em um ponto fraco, ele teria a recomposição defensiva como um algo negativo. O uruguaio foi muito criticado por ter essa falta de intensidade defensiva. E você, torcedor? O que acha de David Terans no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.